Você deu para as voluntárias, você tem uma injeção e ela teve uma superovocitação. Nada demais, isso é feito hoje em dia em clínica de fertilização. Tá? Quando a gente pensa em clínica de fertilização, a gente sempre pensa, vai lá, vai pegar o ovócito, vai enfiar o espermatozoide dentro dele, até se faz isso, mas isso é o último caso, quando nada deu certo. Primeira coisa que se faz, uma das primeiras coisas que se faz, é dar um remédio para a menina, para ela ter uma superovocitação. Né? Primeiro ver se ela tem algum problema, sabe se ela está fazendo sexo na constância que precisa, se ela está fazendo tudo certinho, etc, etc. Se tiver tudo certinho, a próxima fase é o quê? Não deu, ainda se está fazendo tudo certinho, não está dando para engravidar, uma das possibilidades futuras é você dar um medicamento para a menina produzir mais ovócitos 2, e aí ter chance de ovocitar mais e aumentar as chances de fecundação. Então isso é feito. Então eu faço isso, dou para a menina, e aí eu coleto os ovócitos e ponho em placas. Porque quando o processo não acontece no corpo dela, aí sim você tira esses ovócitos, coleta, põe numa placa e faz a fecundação lá na placa. Então já existe tecnologia para isso. Tá? Então eu vou ter os ovócitos da menina separados, completos, com corona radiata e zona pelúcida, e vou ter também meninas que me doaram essa estrutura inteira e que eu vou destruir a estrutura para separar os componentes da zona pelúcida, ZP1, ZP2 e ZP3. Vou fazer amostras quase puras desses componentes para usar isso para testar. Aí o que acontece? Eu tenho uma plaquinha em que eu tenho os folículos ovocitados e tenho os espermatozoides. A tendência é que eles se unam e que aconteça a fecundação. Concorda comigo? Quando eu ponho os componentes do lado de fora, esses componentes vão atrapalhar a fecundação. Se forem os componentes que o espermatozoide vai se ligar a ele. Porque se o espermatozoide não se liga a ZP1, eu posso colocar um balde de ZP1 que dá no mesmo. Não é? Não faz sentido? Tudo bem? Entenderam? Bem, agora tem uma coisa. O que eu faço então para eu ter o ZP3 sem o carboidrato? Eu pego esse ZP3 que foi doado para mim e que eu fiz o isolamento dele, faço uma digestão com a amilase, por exemplo, ela vai comer o carboidrato, vai deixar só a proteína. Aí eu começo a colocar concentrações crescentes disso para ver o que isso influencia no processo de fecundação. Quanto que isso atrapalha. Entenderam? Bem, resultado, acompanha aqui comigo. Quando eu pus ZP3 sem carboidrato só com a proteína, diminuiu a fecundação, a ligação de espermatozoides e provavelmente a fecundação? Sim, diminuiu. Mas olha esse em relação a esse. A diminuição não foi tão grande. Por quê? Porque o ZP3 sem carboidrato, só com a proteína, não foi tão eficiente assim. Aqui, por exemplo, olha, caiu com 75%, ou seja, teve uma queda de 25%, usando 7 microlitros. Aqui embaixo, quando eu usei o ZP3 completo, caiu 85%, tá vendo? 25 para 85, 60% de diferença, muito grande. Resultado, não dá para fazer o anticoncepção não. Concorda comigo? E aí, por quê? Hoje a gente sabe que é a estrutura inteira do ZP3 que vai proporcionar a ligação do espermatozoide, não é só a parte proteica. O carboidrato tem função. Entenderam? Tá? Bem, então, repara numa coisa, eu olhando um gráfico, e coisa que às vezes a pessoa não gosta, né? Tem gente que tem horror de gráfico. Quando eu mostro, o cara até vira a cara. Eu, para incentivar, estou dizendo que isso vai cair na prova. Tá? Na prova 2, aqui alguns dias, não está longe não. Não é verdade? Então aprenda isso para você não ter problema. Bem, então olha aqui, ó. O espermatozoide não se liga com ZP1 nem ZP2, porque ó, não alterou o nível. Ele se liga a ZP3, por quê? Teve a diminuição. Terceiro, o ZP3 sem carboidrato não é tão eficiente assim. Então a estrutura inteira do ZP3 é que é importante. Tá? E por último, nesse gráfico, eu tenho o controle. Eles tiveram cuidado na hora de fazer o gráfico, indicar que aqui tem um controle positivo. Você sabe aonde? Aqui, ó,
concentração zero. Pensa no ZP3 aqui. O que é que eu tenho aqui, ó? Espermatozoides, folículos ovocitados, e quanto de ZP3? Zero. Então eu tenho um controle. Lembra que eu escrevi no quadro? Espermatozoide e folículos ovocitados como controle? Esse é o controle. Quando eu coloco, tem ligação dos espermatozoides com o ZP3, que a gente sabe agora que é ZP3, e vai ter fecundação. Então é um controle que naquelas condições vai ter fecundação. Por que eu preciso fazer esse controle? Alguém tem ideia? Imagina eu estou contando um processo, estou avaliando uma estrutura que está influenciando na fecundação, na ligação dos espermatozoides e em consequência na fecundação. Se eu coloco espermatozoides com os folículos ovocitados, não acontece fecundação, então eu estou vendo nada, concorda? Então eu tenho que fazer um experimento em que, se eu coloco A mais B, espermatozoide mais folículos, aconteça a ligação e depois fecundação. Se eu interferir no processo, por exemplo, colocando um monte de ZP3 ali, o espermatozoide se liga ao ZP3, não fecunda e o processo é alterado. Eu estou mostrando que o ZP3 que é o importante. Entenderam? Sim? Ok? Posso seguir? Entenderam o espírito do experimento? Alguma dúvida? Essa parte exige um raciocínio maior. Se vocês não entenderam, tem que perguntar. Tranquilo? Bem, então vamos lá. Bem, então, o que ele faz? Se liga ao ZP3. E aí, ao se ligar ao ZP3, quando ele consegue se ligar, igual vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui, ó, espermatozoide ligado ao ZP3. Quando ele se liga ao ZP3, ele libera o conteúdo do acrossomo e faz um buraco. Como isso acontece? Deixa eu passar esse modelinho para vocês verem, para mostrar como acontece a liberação do conteúdo do acrossomo, que é esse modelinho que eu tenho aqui, ó. Acompanhe comigo, ó. Olha lá. Cabeça do espermatozoide aqui, ó, intacta. O que você tem? Olha aqui, ó. Você vai ter a membrana plasmática do espermatozoide em amarelo. Aqui, ó, dividido em duas cores, é o acrossomo. Eu pintei a parte da frente do acrossomo desse lilás. E a parte de trás está nesse rosa, tá vendo? Aqui, ó. O que acontece? Na hora que... estou olhando minha pintura aqui, eu vi um defeitinho, por isso que eu tirei o óculos para ver de perto. O que acontece? Na hora que o espermatozoide se liga ao ZP3, começa a acontecer assim, ó. A membrana plasmática externa, a lilás, essa aqui, ó, do ovócito, do acrossomo, começa a se ligar com a membrana plasmática do espermatozoide, tá vendo? O lilás começa a se ligar com o amarelinho, e aí começa a formar essas vesículas, olha aqui, ó, meio lilás, meio amarelinho. Essas vesículas abrem e fazem buracos no acrossomo. Resultado, o conteúdo, as enzimas, olha aqui, ó, indicado em verde, começa a sair lá de dentro, e essas enzimas vão afetar a estrutura da zona, abrir um buraco na zona pelúcida, de forma que o espermatozoide consiga entrar. Então, esse processo é o tal da reação acrossômica, porque envolve o acrossomo. Tá? Tudo bem? E aí, ao final, olha o que aconteceu. Olha aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu. Cadê a frente da membrana plasmática do espermatozoide? Ele perdeu. Cadê a frente da membrana que envolve o acrossomo? Foi perdido. Ficou o quê? Tampando a entrada da cabeça do espermatozoide, isso aqui, ó, que é a parte de trás do acrossomo, tá vendo? Então, essa parte toda da frente foi perdida para poder liberar as enzimas. Por que você faz assim? Porque você tem que liberar grande quantidade de enzimas, não dá tempo de você começar a fazer aqueles vacúolos digestivos, não dá tempo, né, para você fazer a exocitose deles e tal, não dá tempo de você fazer. Então você libera uma parte inteira da cabeça do espermatozoide sem afetar o conteúdo interno. Lembrando que se essas enzimas que estão aqui, ó, caíssem dentro da cabeça do espermatozoide, elas matariam o espermatozoide. Tudo bem? Tranquilo?
Então, isso é a reação acrossômica. Seguindo a história, aí olha o que acontece. Todo faz um buraco, você faz um buraco na zona pelúcida. Olha lá, ó. Olha o espermatozoide entrando, tá vendo? Ó, olha lá, entrando, tá vendo? Quando ele está entrando, ele vai jogando as enzimas e fazendo um buraco, batendo a cabecinha. É o que a gente chama reação acrossômica. E para onde que esses espermatozoides vão? Tem um outro modelinho para mostrar para vocês. Lembra daquele modelo ali, que está ali na sua mesa? Olha a diferença clara entre ele, entre aquele de lá e esse aqui, ó. Qual que é a diferença? Claro, uma diminuição das células da corona radiata. Já contei isso, eu disse a vocês que elas vão se soltando aos poucos, tá? Bem, vou abrir para a gente ver lá dentro. Olha o que eu tenho lá dentro. Entre a zona pelúcida e a membrana plasmática do ovócito 2. Eu tenho um monte de espermatozoides, tá vendo? Esses espermatozoides estão no que a gente chama espaço perivitelino. Eles ficam nesse espaço aqui, girando para lá e para cá, até que um espertinho consiga se ligar a um receptor presente na membrana plasmática do ovócito 2. Quando ele se liga, aí uma série de coisas vai acontecer. A primeira delas é o seguinte: você está vendo que esse espermatozoide está diferente? Ele está aberto, ó. Por quê? Eu fiz assim para indicar para vocês que o conteúdo dele foi colocado lá para dentro. Aqui ficou só a membrana plasmática do espermatozoide. Todo o conteúdo interno foi jogado lá para dentro, ó, tá? Durante o processo de fecundação. Então a primeira coisa que acontece é isso. Todo o conteúdo interno é jogado. Pronto. Legal, né? Agora, outra coisa. Esse ovócito 2, ele vai ter que agora criar mecanismos para evitar a entrada de outros espermatozoides. É o que a gente chama bloqueio da polispermia. Por que bloqueio? Porque é um impedimento. Por que polispermia? Está escrito aqui, ó. Bloqueio da polispermia, tá vendo? Poli são muitos, espermia, espermatozoides. Então, o bloqueio da polispermia evita mais de uma fecundação, evita a entrada de mais de um espermatozoide dentro do ovócito 2. Concorda comigo? Se entrar mais de um, o ovócito 2 morre. Ok? Entra em apoptose. Bem, então o resumo da história é esse aqui, ó. Olha, aqui. Os espermatozoides batem o flagelo, atravessam a corona radiata, se ligam com o ZP3, fazem a reação acrossômica. Olha a reação acrossômica acontecendo, furam um buraco na zona pelúcida, cai aqui no espaço perivitelino, igual vocês estão vendo no modelo. O primeiro que se ligar aqui, ó, vai fecundar. E aí, para evitar a entrada de outros espermatozoides, acontece o tal dos bloqueios da polispermia. São dois. O bloqueio rápido, que acontece primeiro, e o bloqueio lento. Vamos olhar o bloqueio rápido? Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Isso aqui foi um experimento que o cara fez. Isso aqui é o ovócito 2. O que é que ele fez? Ele colocou lá dentro do ovócito 2 uma molécula que emite luz quando se liga com cálcio. Então ela detecta cálcio. Olha, já falei de cálcio hoje, né? Quando eu falei do Kexper. De novo, o cálcio tem importância no processo. Hoje, na verdade, eu falei de 3 íons, né? Eu falei 3, né? Falei 3 vezes de íons, todos cátions, não foi? Eu falei de zinco, ligado ao PSA, e falei de cálcio 2 vezes. O cálcio no Kexper e agora o cálcio novamente. Olha aqui, ó. Então essa molécula emite luz quando se liga com cálcio. Quando você tem poucas ligações com cálcio, ela emite luz azul. Quando você tem um número maior de ligações, emite luz verde. E quando tem muitas ligações com cálcio, emite luz vermelha. Aqui é o local
da penetração do espermatozoide. Olha o que aconteceu. Quando o espermatozoide entra aqui, começa a abrir os canais de cálcio, começa a entrar cálcio para dentro do ovócito 2. Vai entrando mais, até o ovócito 2 está cheio de cálcio. O que o cálcio faz? Despolariza a membrana. Você tem um ligante na membrana, esse aqui, ó, aonde se liga o espermatozoide. Quando você despolariza a membrana, você esconde momentaneamente esse ligante e o espermatozoide não consegue se ligar. Resultado, nenhum outro espermatozoide vai conseguir fecundar, porque ele não consegue se ligar. Entenderam? Qual que é o problema disso? Você não pode manter essa despolarização durante muito tempo. Por quê? Porque uma série de outras reações químicas acontecem na membrana. E para isso elas dependem de uma carga certinha, específica. Você alterando a carga da membrana por essa despolarização, pelo bloqueio rápido da polispermia, você vai impedir essas reações. Por isso o bloqueio rápido acontece durante só 1 a 2 minutos. Coisa rápida, tá? Ele só vai gastar o tempo suficiente para acontecer o bloqueio lento da polispermia. Como é que é esse bloqueio lento da polispermia? Vejam aqui, ó, olha aqui, ó. Compara comigo. Hoje eu mostrei para vocês o modelinho da zona pelúcida. Está aí, ó, na sua mesa. Olha aqui, ó. Aqui tem um outro modelo. Zona pelúcida é formada por ZP3, aqui em rosa, unido com ZP2. Quem une os filamentos? O ZP1, tá vendo? Então você tem ZP3, ZP2, ZP1. Aí, ó, os grânulos corticais, Jerry falou hoje de grânulos corticais, que eram mesmo aquelas bolinhas verdes que estão dentro do citoplasma do gameta feminino. Mostra aí pro pessoal, abre aqui o gameta feminino. Esse, abre aí pro pessoal ver. Abre e mostra para todo mundo aí, levanta aí pro pessoal ver, olha. Tira, abre ele, olha lá. Viram as bolinhas verdes que eu mostrei para vocês? Essas bolinhas verdes, me dá aqui, para eu mostrar na filmagem, me dá aqui, por favor. Essas bolinhas verdes são os tais dos grânulos corticais, não é isso? Tá? Essas bolinhas que estão aqui, não é? Agora, Bia, levanta o seu aí. Olha lá no da Bia. Cadê as bolinhas verdes? Não estão mais lá. Por quê? Porque depois da fecundação, obrigado, Bia. Depois da fecundação aconteceu, obrigado. Depois da fecundação aconteceu o quê? A liberação, a exocitose desses grânulos corticais. Grânulos corticais, como é que eu chamo isso? Reação cortical. Então o bloqueio lento da polispermia é a reação cortical, tá? Essas enzimas que estão nos grânulos vão ser liberadas e vão alterar a estrutura da zona pelúcida. Olha aqui, ó. Por isso, a reação cortical, o bloqueio lento da polispermia, também é chamado de reação de zona. Olha lá, ó. Então, reação de zona, reação cortical e bloqueio lento da polispermia são sinônimos, não é verdade? Olha o que aconteceu depois que eu liberei o conteúdo dos grânulos corticais. Olha aqui, está liberando, tá vendo? Olha a zona pelúcida, o que aconteceu com ela. Teve a estrutura alterada. Olha, agora eu tenho ZP3 ligado com ZP1, que liga ZP3, que liga ZP1 e assim por diante. Tenho aqui no modelo, ó. Olha aqui, ó. O que você tem? Lembra? Antes era ZP3, ZP2, ZP3, ZP2. Agora é o que? ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. Alterou a estrutura da zona pelúcida. Cadê o ZP2? Formou grumos isolados, olha aqui, ó. E quando você altera essa estrutura da zona pelúcida, você vai impossibilitar o processo de fecundação. Tudo bem? Tranquilo? Passar esse último modelo para vocês verem e lembrar que na próxima aula eu vou explorar um pouco mais esse assunto. Então na aula que vem, lá na sala, eu vou começar contando para vocês as teorias
que explicam por que essa alteração impede novas fecundações. Tudo bem? Depois eu vou mostrar para vocês alguns novos modelinhos. Eu estou com uma cola aqui, ó, que eu quero fazer alguns novos modelinhos para mostrar semana que vem, para esclarecer mais as coisas para vocês, tá? E aí eu vou falar de formação do famoso óvulo. Aconteceu fecundação. Aí eu vou falar sobre o óvulo, vou falar sobre o zigoto e vou falar sobre as divisões de clivagem, tá? Para a gente continuar a nossa historinha. Só lembrando, no momento que aconteceu a fecundação, começou a contar o tempo. Pensa bem, se a pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu tenho 30 semanas de gravidez, você vai dizer assim, há 30 semanas atrás, esse processo que eu descrevi hoje aconteceu. Ou seja, o espermatozoide penetrou para dentro do ovócito 2. Tá? Vocês viram que ele penetrou todo? Depois tudo que está lá dentro vai ser destruído. Vai ficar só o núcleo do espermatozoide. Que como só tem 23 cromossomos, a gente chama de pronúcleo masculino. Tá? Aí, durante a formação do zigoto, vai ter a união do pronúcleo masculino com o feminino, formando um núcleo só com 46 cromossomos. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá? Pode desligar, por favor.